café, vocês falam, a gente dá um pau. Tem um cafezinho, né, para vocês dar uma respirada. O Virgílio fala bastante, né? Então, isso é importante. Dos tags, né, de fazer esse imbricamento, isso ajuda na distribuição de carga, do corpo homogêneo. A gente vai ver uma figurinha quando ele distribui carga, como é que o trabalha como um todo dentro do canal, tá? Módulo de elasticidade. Todo dia de consultório. Fratura. Por isso os pinos de metal têm um alto índice de fratura. Por quê? Alavanca, onde é que fratura? No ponto onde é que é o final do pino. Então não tem jeito. Pinos de fibra de vidro, por sua vez, podem fraturar de provar. Princípio. O que é esse princípio do mal menor? Eu vou colocar um pino metálico para fraturar para perder o dente? Então, eu prefiro botar o pino de fibra e ele quebrar 50 vezes e eu salvar seu dente? É lógico, né? 50 vezes é muito. Mas que você coloque o pino de fibra e salve o dente dele para manter ele em boca até um certo momento da vida, até quando durar, do que botar um pino metálico e 6 meses depois de quebrar e não ter solução. O paciente fica frustrado com isso, que ele investe dinheiro naquilo, fez o que tem que fazer e depois perdeu tudo. Se você chegar para ele, olha, não perdeu tudo não, a gente vai tirar e vai colocar um pino que fez muita força, vamos avaliar o que está acontecendo de carga, às vezes um toque prematuro, alguma coisa que a gente falhou. Então, assim, o pino de fibra tem lá as suas vantagens em relação a isso, tá? Ó, aqui eu falei em relação do modo de elasticidade. Forças axiais, olha, se ele tá, aí é o seguinte, pino bem adaptado, né? Não pode colocar pino num canal amplo e encher isso aqui de cimento. Não tem função não. É igual pino metálico. Põe um pino metálico, enche isso aqui de cimento de óxidozinho, dedo no nariz. Rochado, adaptado, certinho, no comprimento que você tirou. Se o canal tem lá, o da notícia falou que você tem 23 milímetros, você vai botar um pino a 15, deixar 4 milímetros, 5. Ele tem que tirar o que você tirou. Se você tirar 15 e botar o pino e moldar lá, tá treta, é errado. Recapitula as etapas, amplia um pouquinho mais, confere se esse é o mesmo pino. Às vezes o pino não desceu, tem que ampliar demais, então vamos botar um pino menor e moldar, porque aí o pino moldado vai dar essa adaptação. Se não tiver adaptado, vai ter falha. Por isso a necessidade do pino, que tem um problema de técnica. Você tem que ter muito alinhado, senão vai ter falha, tá? Forças axiais, olha, quando você faz um movimento, ele consegue distribuir a força ao longo de toda a extensão do pino. Se fosse um pino metálico, onde é que estaria a força? Lá embaixo. O único ponto de fragilidade. A gente vai ver um outro estudo que mostra que quando eles fizeram os pontos de tensão e gera calor. E aí ele vai mostrar onde é que o pino metálico faz a maior tensão de calor, no ponto de fragilidade do dente, tá? Então, as diversas forças fazem com que você distribua a carga não só na coroa, como na raiz como um todo. Tá? Então, é a grande propriedade do pino de fibra. O que são características ansiotrópicas? Ansiotrópico, ele consegue, tudo que conduz, o pino de metal também é ansiotrópico, conduz calor, conduz luz, tá? Então são essas características de pino. O modo de elasticidade varia de acordo com a direção das cargas. Então se eu puxei para cá, fiz uma força aqui, parede, não vai ser só num ponto. Se você fez uma força carga ao longo, você faz uma força carga dos lados do pino, tá? Quanto mais perpendicular as cargas estão relacionadas ao seu eixo principal, o seu comportamento elástico é semelhante ao da dentina, protegendo mais eficazmente o dente contra a força de flexão. Então, é o que a gente falou. É lógico, a inserção interfere? Interfere, mas até certo ponto. A gente vai ver depois o seguinte, dependendo do tanto que você colocar, não precisa aprofundar tanto um pino. Ele já faz a função independente do quanto ele está inserido lá dentro, distribuindo carga. Tá? Se você tem uma grande quantidade de dentinho, você tem uma férula legal, fez a função. Não necessariamente um dente que tem 25 milímetros de comprimento, você tem que botar um pino com 20 lá dentro. Para deixar 5 milímetros ou 4 de gutapeste, seriam os 4, 5 milímetros aplicados, que tem maior quantidade de delta, tem falselamento biológico, etc, etc. Então, às vezes um dente com 22 milímetros, eu boto um pino a 15, 14. Eu desgastei, se eu tiver que descer mais, eu vou desgastar mais dente. Aqui tá bom. Molar não precisa descer tanto, porque só tem força ao longo do eixo. Então, não precisa ter tanto. Agora, os anteriores tem que ter um pouquinho a mais, porque tem flexão, tensão, a mandíbula faz todo esse movimento, tá? Modo de elasticidade já foi. Agora, resistência à fratura.
Ficou a dúvida em modo de elasticidade, que a gente já falou disso, a gente está repetindo isso desde o começo. Em relação à resistência à fratura. A resistência à flexão de um pino de fibra pode variar de acordo com os fatores relacionados à sua configuração. Por exemplo, conicidade. Um pino com dupla conicidade, ele segue a anatomia do dente. Um pino cilíndrico tem um desgaste maior. Então, às vezes, você vai gerar um ponto de fragilidade, porque o canal ele faz isso, e aí você vai fazer com que ele fique assim. Então, lá embaixo, você vai desgastar mais do que necessário. Então, pode ser que não fique legal. Pensar nesse fator que é importante, tá? Então, aqui, ó, o incisivo fazendo força axial, gerando carga, e essa carga é distribuída aqui ao longo do eixo do dente. Aí que eu falei com vocês em relação à tensão do pino. Tem no livro do Leonardo Muniz, que é um livro que eu tenho, mais antigo, não sei se ainda vende dele, se vocês têm mais novos em relação à literatura, mas é um livro muito bom de cabeceira que eu dei uma estudada nele. Que é um pino cilíndrico, tá? Mas é só uma ilustração. Então, quando você tem incidência de carga aqui é igual aquelas câmeras térmicas que eles usam no exército. Então, onde é que você tem azulzinho? Gelado, zero carga, zero força, zero tensão. Não gerei calor, não gerei atrito. Então, quando você tem, o paciente mordeu aqui 1 milímetro de pipoca, força, onde é que distribui a carga? Maior parte de tensão ao longo do eixo do dente, tem uma concentração maior aqui. Se fosse um pino metálico, onde é que ele fraturava? Geralmente em cunha, ele fraturaria aqui em cunha. Então, o pino ele tem maior geração de tensão na ponta e contrária à força onde é que foi gerado. E aqui, beleza? Então, se a gente fizesse uma força para cá, mesma coisa. Geraria um ponto de tensão aqui, um impacto, geraria a carga aqui, e aqui a gente teria uma maior concentração de carga e geração de calor. E, consequentemente, aqui mais do que aqui. Beleza? E gerar carga desse jeito, onde é que fratura? Ó, sempre no ponto de fulcro, do final. Metal que faz o dente, metal não quebra, dente quebra. Continuando falando de resistência à fratura. Favorece a resistência em conjunto. Coroa, principalmente em coroa total, tá? Tem casos que eu falo com a minha irmã assim, Rafa, coroa total. Eu já vejo que a estrutura está desgastada, um retratamento que a gente fez. Colocamos um pino, tem férula. Fizemos um núcleo de preenchimento de resina, abraçamos a estrutura. Você faz uma restauração que não abrace ainda esse dente, faz uma férula, diminui esse módulo de elasticidade que ainda é pequeno, mas reduzir isso mais ainda, que se você faz uma menor, você concorda comigo que quando você abraça a estrutura, que só abraça as cúspides, sem ser uma coroa total, você tem um ponto de tensão na região de furca ali da raiz, então ali seria a região de tensão. Quando você abraça tudo como um todo, você fez com que aquela estrutura virasse mais homogênea. E aí o término fica em dente, não fica em resina. Não é isso? Terminou, abraçou a férula ali. Você fez em resina, depois o preparo vai ser em dente. Vai desgastar a resina e o preparo em dente. Então aquela estrutura toda vai ficar protegida pela coroa. Então levar isso em consideração. Apesar de eu não ser especialista em prótese, minha irmã sabe alguma coisa e a gente conversa. Então fazer com que isso seja importante. Tá? É lógico, se um dente tem mais estrutura, ok, não tem problema nenhum. Não pelo aumento das propriedades mecânicas do dente, mas pela absorção de forças oclusais, trazendo para esse conjunto uma maior durabilidade do que dos pinos metálicos. Então, tudo se unindo e ligado, pino no dente, resina no dente e no pino, levanta e tudo está ligado, ataque ácido, dentina, levanta a estrutura em dentina, preparo, peça, abraça tudo, opa, eu vou ter uma durabilidade maior desse dente, com certeza, do que se fosse só um pino metálico. Tá? Falamos de molicidade, foi. Falamos de resistência à fratura, foi. Falamos agora de resistência ao despejo. O que é? O paciente mordeu uma bola toffee. Quanto que ele consegue resistir a esse tipo de tensão? Porque acontece. O que é isso? Aí, vamos voltar naquele mesmo esquema. A gente está girando e voltando e falando das mesmas coisas. Olha a adaptação desse pino. O que isso aqui vai fazer? A linha de cimento, tão pequena, e é lógico, vai fazer a função adesiva tanto quanto uma grande linha de cimento, que quanto menor, melhor.
Vocês vão ver no laboratório, quando você faz um pino, sem fazer nada. Tenta puxar ele depois, se ele está bem. Não sai não. Só com broca. Aí desgasta ele todo aqui. Porque do contrário, isso aqui, ó, difícil de tirar. Não solta, tá? Porque tem o atrito com os tecidos dentários dentro do seu leito radicular. Uma extensão, né? É como se fosse fazer uma cerca lá na roça. Você vai botar isso aqui, bater essa cai. Quanto maior a inserção, maior a dificuldade de você remover ela. Tendo em vista que também, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Para colocar ele inteiro lá dentro também, não precisa disso tudo, tá? O suficiente, 2/3 de inserção da raiz do dente. Se eu tenho um dente com 20, posso colocar 15? É o suficiente, 14. Ninguém vai morrer, ninguém vai medir lá se você colocou 14 ou 13 ou 15, não, tá tudo bem, tá? Então, é isso. Importante a gente medir o quanto o dente está inserido em osso. O dente aqui, com o osso aqui, isso aqui para cima, gente, tem inserção. A gente tem osso aqui. Não adiantou de nada não, porque o dente dente em osso, não do dente. É importante isso. Prestar atenção no 20. De dente em osso. A gente vai colocar um pino, gastar o suficiente para tirar isso aqui vai ficar. O canal estava até aqui, eu vou ter que tirar, quando eu colocar o pino, eu vou ter que tirar o canal todo, eu vou perder isso. Então, retrata primeiro. Pega tudo o que estiver fazendo o pino. Dúvida? Falam rápido. Propriedades físico-mecânicas do meio cimentício, que é o que a gente já falou. Menos cimento, atrito, adesivo, tudo vai funcionar como um todo. Vários fatores contribuem para a resistência à atração, que é o despejo. Adesão gerada entre o pino e os tecidos que compõem a sua câmara. Formato do pino. O canal não é cônico, então um pino cônico. Não tem que comprar pino cilíndrico. A gente não faz canal com pino cilíndrico, com lima cilíndrica, as limas são cônicas. Então, presença e a quantidade dos restos dentinários. Isso é importante. Você olha para o dente. Para ele estar fino, você vai botar um pino lá, por mais que seja um pino de fibra, pode ser, o que é? Gente, paciente do seu lado, conversa com ele, vale mais sentar e explicar do que mandar um termo de consentimento livre esclarecido, gaveta abaixo, e fala, leia e assina. Olha, devagar. Ele vai falar comigo assim, olha, eu tinha que fazer, né, doutor? Estava sem o dente da frente, comprometi meu trabalho, eu tive que assinar, ele podia me atender, nada de vale. Tem os respaldos todos, tá? Mas tudo nessa vida tem brecha. O Brasil é desse jeito. O juiz, ele vai olhar para o pobre coitado e fala assim, cheio de termo técnico aqui, né? Nem eu entendo. Então, assim, tem tempo de consentimento no consultório? Tem. O paciente assina toda vez? Vou falar para vocês, às vezes esqueço. Correria, minha secretária está lá, se ela não me lembra. Na maioria das vezes eu pego uma consulta, cobro consulta para sentar e explicar para o paciente tudo isso. Oi, olha aqui seu canal. Ou então às vezes eu cobro uma consulta para tirar um pino, pego o microscópio, tiro foto, boto na televisão e falo, olha lá seu dente. Não, doutor, é assim que tá. É assim que tá seu dente. Eu vou te mostrar o antes e depois. Às vezes chega lá dente para me fazer endo, removo o cara, tiro antes e depois, vou tirando foto e falo que não tem jeito. Ah, mas não é possível. Só tinha dente aqui, só acabou com o meu dente. Não acabei com o seu dente, não é aqui. Foto. É uma coisa de segurança. Ter foto no consultório e essas coisas, assim, se puderem ter, é interessante. Fotografar, documentar, processo. Um dia que você quiser dar uma aula, ter arquivo pessoal, mostrar para o paciente. Olho para o paciente, ninguém nunca me falou isso não. Você mostra. Gente, isso é muito importante. Porque às vezes você fala assim, você falou mesmo, você me explicou aquele dia lá que poderia quebrar, quebrou mesmo. O seu tá aqui guardado no bolso, né? No final de semana, sai com os amigos, botar com a gasolina que tá cara, tranquilo, botou a cabeça no travesseiro e dormiu. Se você chegou, não falou, é igual menino pequeno, tem que falar, mostrar e fazer. Não fez, não falou, só fez, mas eu paguei você falou comigo que o dente ia quebrar, não, é? Eu fiz que você falou que falaram que você era bom. E aí?
Ah, mas só dentina. Não, você não falou de dentina, você não sei nem o que é isso. Então, é muito importante olhar isso aqui de dia a dia, porque eu sou de mocho, né? Eu sento e eu faço. Explicar para o paciente. Por que está assim? Um desenho simples. No seu negatoscópio, passa ele no holograma, igual eu fazia antes. Hoje eu tenho bancada de vidro, tem um negócio, mostra a televisão, mas assim, o simples. Vou nesses congressos, compro esses dentinhos, mostro. Ó, o dentinho como é que quebra, olha como é que é o canal lá dentro. Ah, tá, é assim. Ó, ninguém nunca me explicou isso. Tem 30 anos que eu faço canal, retrato. Ninguém nunca falou, eu gostei do seu, vou fazer com você mais vezes. Ó, é assim que faz a peça? Ah, entendi. É isso. Mostrar pra ele, porque você tira o seu da reta. Porque, eu vou falar pra você, é difícil achar uma pessoa que fala com você assim, não, você não me falou isso, não. De uma forma clara, né? Leiga. Dentinho, explicar, mostrar como é que quebra, como é que não quebra, mostra uma foto, pega do Google. Tem um monte de desenhozinho. Eu tenho lá do YouTube, como é que faz canalzinho, já viu aquele desenhozinho? Como é que bota pino, desabertura, é assim que põe, é essa, põe. Só que de uma forma mais delicada, né? Então isso é muito importante. Avaliar essas coisas, quando você ficar na dúvida e ver que está assim, todo da técnica, pode ser que se eu fizer não fique 100%, igual a gente falou, não é todo dia que está 100%, a gente não está 100%, às vezes o dente também não está como a gente desejaria que ele estivesse, para a gente realizar daquela forma bonita. Explica para o paciente, fala com ele, olha, pode ser que não fique 100%, você gostaria de tentar? Porque o final, eu gosto de dar opção, e ele vai escolher o que for melhor para ele, se ele quiser tentar, a responsabilidade é dele. Porque você é só tecnicamente conhecimento e explicando para ele o que tem que fazer. Então ele tem que tomar decisão também, porque o dente é dele, né? Não que ele não tenha conhecimento, você vai explicar para ele e a partir disso você tem que tomar decisão. Igual você está lá fazendo cirurgia, o médico faz a cirurgia de ligamento lá e fala com você, ô, não vai ficar bom não, tem o risco também de operar. Legal, você quer operar mesmo assim? Você fala, ó, eu quero tentar. Agora, se ele não fala nada de opera e fala, seu joelho não vai ficar bom não. Pô, mas você não falou comigo que não ia ficar bom não. Se você me der essa opção, talvez eu não tinha operado. Ah, tem gente que fala assim, ô Vigílio, então não quero fazer não, quero um implante. Não deixa de ser um tratamento, ok. Então isso tudo tem que ser muito alinhado. Principalmente a turma da Endo ali que faz canal, tem umas horas que a gente pega uns negócios que pode ser que eu não consiga. E às vezes a gente consegue. E tem aquele caso, isso aqui tá bom, não, e não deu. Então isso é muito importante, tá? Além da gente avaliar isso tudo, explicar para o paciente. Toda hora eu vou estar falando esse conceito, que isso é muito importante. Porque senão depois, como diz um amigo meu, moiou. Não deu. E aí, né? Pix vai ter que fazer para o paciente na hora, para ele ficar feliz, não ficar tão chateado com você, e tá tudo certo. E ele não vai querer mais fazer com você, tá? Porque você já fez e falhou, ele vai querer fazer com outro, você vai ter que pagar. Ou devolver o dinheiro para ele. Modo de elasticidade, já falamos. Resistência à fratura, dúvida em algum desses quesitos. Tração. E agora resistência à fadiga. Fatores que influenciam a resistência à fadiga. Já viram aquela Golden Gate dos Estados Unidos, como é que ela é feita? Não é de aço, são milhões de fibrinhas de aço pequenininha que todas juntas têm um módulo de elasticidade que faz com que a ponte se movimente e não caia. Porque se ela for dura demais como um pino metálico,